Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Galvão. Fala, Tino. Sentiu. Ai, sentiu muito, com gente. Essas palavras que começamos o Angu de Grilo 76. Gravamos um episódio extra na terça-feira falando sobre toda aquela questão das condenações de Lula terem sido anuladas. Na quarta-feira teve o discurso, Lula fez o discurso, seu pronunciamento, e depois disso, gente, foi uma sequência de sentiu, como esse governo sentiu. E é isso que também vamos falar hoje aqui no Angu de Grilo. Além de falar sobre isso, nós vamos falar rapidamente também sobre Pazuello, né, nosso ministro da Saúde interino, que vai sair aí a qualquer momento do Ministério da Saúde. Tudo indica, né? Pois é, então essa semana já é o assunto alerta, também parte desse sentiu. Vamos falar sobre a entrevista de Harry e Meghan, ex-família real. Acho que podemos chamar de ex-família real. Eles se afastaram eles se afastaram e perderam, né? Perderam funções e títulos. Abdicaram. Sobre a entrevista que eles deram para a Oprah na semana passada, principalmente sobre esse questionamento, sobre a questão que a Meghan trouxe do racismo da família real, questionando de que cor seria o filho dele, se ia ser clarinho, se ia ser um menino negro mais retinto, enfim, essa grande preocupação, porque isso é realmente uma coisa muito importante. E, por último, o que vamos falar? Por último, nós vamos falar da campanha Tem Gente com Fome, de um conjunto de organizações da sociedade civil que está organizando mais uma ação humanitária para levar alimentos para mais de 200 mil famílias no Brasil inteiro. É a situação de vulnerabilidade extrema. Agora, antes da gente começar, eu queria só fazer uma memória. No domingo, dia 14, completaram-se 3 anos do assassinato, da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. São 3 anos ainda com muitas perguntas e sem respostas para os 2 principais questionamentos, né, que envolvem esse crime. Quem mandou matar a Marielle e por que motivo? Nós temos o Rony Lessa e o Elcio Queiroz presos, que provavelmente irão a julgamento nesse ano de 2021, acusados de serem os autores da execução bárbara, brutal, no centro do Rio de Janeiro, nos arredores da sede da prefeitura, mas a investigação não está completa. E não está completa porque ninguém pode ficar em segurança se você não elucida um crime político, como a deputada Renata Souza, também doutora em comunicação, conceituou, um feminicídio político com a impunidade ainda alcançando o mandante, a figura por trás desse crime hediondo. Isso não dá segurança para defensores de direitos humanos, não dá segurança para mulheres, em particular para mulheres negras na política, e não dá e mina a confiança do Brasil, dos brasileiros, nas próprias instituições, nas instituições judiciais. Então, nesses 3 anos, né, a gente continua perguntando, junto meu carinho, meu afeto, à família de Marielle, Mônica, Aniele, Luiara, Dona Marinete, seu Toinho, a equipe do Instituto Marielle Franco, a equipe da Anistia Internacional, Jurema Werneck à frente, que tem sido incansáveis nessa busca por justiça. Marielle presente, Anderson presente. Bom, é isso, nada a acrescentar, muito triste, acho que todo mundo sabe e lembra onde estava, o que estava fazendo, o que sentiu quando recebeu a notícia, né, do assassinato de Marielle e depois sabendo melhor também do Anderson.
3 anos e uma sensação de impotência, acho que absoluta, que a gente sente aqui, não só no Rio de Janeiro, mas como o assassinato da Marielle tocou gente que nunca tinha ouvido falar dela, né? De outros estados, de outros países, como virou realmente uma representação dessa barbárie que a gente vive. Vamos lá. Bom, vamos começar nossos assuntos. Tínhamos um bebê dormindo, um bebê que acordou e agora está aqui dormindo, só queria um colinho, pelo visto. Então, qualquer barulho vocês já sabem. Tá rindo, Colinho da avó. Vamos lá, Flaviol. Você quer começar falando aí do Sentiu? Sentiu? Não, eu acho que assim, a gente fez a edição especial falando da reviravolta judicial, né? No caso dos processos e do próprio julgamento da suspeição de Sérgio Moro. Já devem saber que não teve resultado a votação na segunda turma, porque o ministro Cássio Nunes Marques, o ministro que foi indicado por Jair Bolsonaro, não pediu vista. Mas há a expectativa de que a ministra Carmen Lúcia altere o seu voto. O voto era contra, né, a suspeição de Sérgio Moro. Tem uma expectativa de que ela vá alterar seu voto. E com isso tudo a gente falou no episódio extra do Angu de Grilo. Isso, mas é só o desfecho, porque no momento que a gente gravou ainda não tinha tido esse pedido de vista do ministro Nunes Marques. Tinha sim, mulher. Tinha? Tinha. A gente falou isso. Já tinha, a gente gravou no fim da tarde. Ah, então tá. Então tem Quem ouviu o Angu de Grilo da semana passada, terça-feira, e não ouviu o extra que a gente subiu na quarta, vai lá que a gente fala de todo esse desenrolar dos últimos 3 anos de processo que culminou agora com Lula voltar a ser elegível. Então, se você perdeu, vai aqui mesmo no Spotify, na Aurelo, onde você estiver ouvindo esse episódio, e volta lá no episódio extra que a gente gravou. Então, no que diz respeito à questão judicial, a gente tem ainda a pendência em relação à suspeição de Sérgio Moro, o voto de Gilmar Mendes, que também propõe o cancelamento das provas, em Moro sendo suspeito, as provas, o conjunto probatório ser anulado. E agora, no fim da semana passada, a Procuradoria-Geral da República, PGR, cujo titular, Augusto Aras, também foi indicado por Jair Bolsonaro, recorreu ao Supremo para derrubar a decisão do ministro Edson Fachin, aquela que anulou as sentenças e que determinou o envio de todos os processos do Lula para Brasília, o que o torna, em a decisão sendo mantida, elegível. O Edson Fachin disse que mantém a decisão que tomou, que não ia rever a decisão, e encaminhou para o plenário do Supremo. Há uma outra questão judicial séria nesse caso, porque tem muitos juristas dizendo que não caberia essa decisão ao plenário, portanto aos 11 ministros, mas ainda assim a expectativa, pelo menos nos bastidores da Justiça, né, e da cobertura política na última sexta-feira, era de que, mesmo indo a plenário, a decisão do Fachin não seria derrubada porque ela está em linha com várias decisões que ministros e que turmas do STF tomaram em relação a processos envolvendo Lava Jato Curitiba. Então, a gente fica assim, do ponto de vista judicial, ainda uma interrogação, mas do ponto de vista político, essa decisão do Fachin, que acabou tendo seu ápice no discurso do ex-presidente Lula na última quarta-feira de manhã, ela já teve, do ponto de vista político, muitas consequências. A gente começou brincando aqui com o bordão lá do Galvão e do Tino Marques, porque o Lula fez um discurso muito consistente, um discurso longo, de mais de 1h30, um discurso de estadista, eu acho que dá para dizer isso, condenando a gestão, principalmente condenando a gestão do governo Bolsonaro da pandemia, fazendo defesa do uso de máscaras, fazendo defesa da vacina, fazendo defesa também de modelos de gestão econômica, criticou muito o mercado financeiro, mas imediatamente, a partir desse discurso, além de ter dado uma pane na direita, que muita gente chama de centro, mas é direita,
deu uma pane do ponto de vista de candidaturas e de quais serão os caminhos, né, para a eleição de 2022. Está muito claro que a campanha foi antecipada. Já estava na rua pelo Bolsonaro, mas agora, muito nitidamente, Lula aparece como o principal adversário. E o Bolsonaro sentiu muito a repercussão e esse impacto da candidatura do Lula. A primeira evidência foi, horas depois do discurso, um WhatsApp que vazou do senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, com uma foto do presidente e a frase escrita Nossa arma é a vacina, para viralizar. Um grupo do Telegram com mais de 50 mil, eu acho, né, pessoas. Bom, milhares de pessoas falando, vamos viralizar e essa imagem. E logo depois, eles fizeram uma coletiva, não foi? Teve uma cerimônia no Palácio do Planalto para assinar o projeto da legislação para facilitar a compra de vacinas, especialmente a Pfizer, a Sputnik, enfim, para facilitar a compra de vacina do ponto de vista burocrático e não apenas o presidente, mas todo o staff usando máscara. Pela primeira vez, eu acho que desde o início da pandemia, quase. Realmente. Foi muito impressionante aquele conjunto de homens usando máscaras. Depois tivemos eu não vou citar não, porque o Eduardo Bolsonaro é absolutamente lamentável. Não merece citação, senhora. Mas ao longo dos dias seguintes, ele também viralizou uma imagem do Zé Gotinha com uma seringa em forma de fuzil. Não, gente. Dizendo, nossa arma agora é a vacina, mas depois ele tirou o agora e botou só nossa arma é a vacina. Apagou e botou nossa arma é a vacina. Gente, ai meu Deus, tudo então, e o presidente anda muito irritado, os jornalistas de política têm comentado muito isso, a partir da aparição do Lula. No fim de semana, foram muitos ataques, desde o fim da semana passada, muitos ataques ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, Luiz Fux, ordenou um reforço na segurança do ministro Edson Fachin por conta da decisão do Lula. Aumentaram as ameaças, algo que eu chamei a atenção, acho que eu falei no ângulo de grilo também, que eu temia por uma nova rodada de ataques ao Supremo Tribunal Federal. O domingo foi de manifestações contra isolamento social, contra as medidas de restrição da pandemia, a favor do Bolsonaro, com gente na rua, em Brasília, em São Paulo e no Rio, pedindo inclusive intervenção militar e AI-5. Então, assim, as milícias digitais do bolsonarismo foram ligadas a todo vapor, a toda potência, a partir dessa decisão do ministro Edson Fachin, que tornou Lula elegível. E o ministro Pazuello, também em razão disso, dessa péssima gestão da pandemia, nós na semana passada ultrapassamos as 2.000 mortes por dia. O Brasil é hoje o país com o maior número de mortes diárias, passou os Estados Unidos. Uma cobertura vacinal ainda muito aquém. No Rio de Janeiro, por exemplo, a vacinação foi suspensa para a faixa etária que seria a próxima, né, de 75 anos. Só está havendo agora a aplicação da segunda dose da vacina para quem já tomou. Uma escassez de vacina. O Fórum de Governadores tentando negociar, inclusive tem uma perspectiva de negociação de doses da Sputnik V, a vacina russa, a partir de gestões do governador Rui Costa da Bahia, uma encomenda que será compartilhada com o Plano Nacional de Imunização para todos os brasileiros. Muitos estados também e algumas prefeituras aplicando medidas de restrição em razão da pandemia. A Fiocruz divulgou semana passada que 25 das 27 capitais brasileiras estavam com situação crítica de utilização, de ocupação das UTIs para Covid, a pandemia se espalhando, sem vacina, o auxílio emergencial só deve começar a ser depositado, mesmo referente a março, em abril, e a perspectiva é de que seja um benefício de R$250, o que realmente não é nada que estimule as pessoas, as famílias, os trabalhadores a ficarem em casa, porque... Não, nem condição. Qualquer pessoa que já tenha entrado no mercado nos últimos meses sabe que esse valor, você não faz uma compra de mercado para uma família.
um mínimo, assim, né? Isso tirando pagar aluguel, conta de água, conta de luz. Assim, só a alimentação já não é coberta por esse valor. A conta do Diese, que faz pesquisa em 16 capitais sobre o preço da cesta básica, a do Rio de Janeiro, na pesquisa de janeiro, estava em R$ 644. Está nessa faixa, algo entre 500 e 600, uma cesta básica com itens muito básicos para um mês de alimentação. A conta do Diese é até de uma pessoa, né, um adulto, com arroz, feijão, carne, açúcar, leite, batata, acho que batata tem, cebola, tomate, óleo de soja, uma cesta muito básica que estaria com esse valor. Então, não vai ser suficiente essa ajuda. O mercado de trabalho está muito ruim e essa perspectiva de fechamento da atividade econômica sem uma coordenação, né, do governo federal, do Ministério da Saúde, ela é muito danosa e torna a gestão da crise, da pandemia e a solução, portanto, muito difícil. O Brasil está sendo visto com muita desconfiança, com muita preocupação pela comunidade internacional e, com o efeito Lula, também há a perspectiva de substituição do ministro da Saúde aí nos próximos dias. Essa semana vai ser decisiva. Talvez, quando vocês estiverem ouvindo esse Angu de Grilo, o ministro já não seja mais Eduardo Pazuello, o general da ativa. Porque ele está dizendo que segue ministro, que Bolsonaro não pediu para ele entregar o cargo, mas, ao mesmo tempo, Bolsonaro já se encontrou com a possível substituta, que é uma médica cardiologista chamada Ludmila Rajar. Já se reuniu na tarde desse domingo na Alvorada. Ela foi lá se reunir com a médica. O nome dela é defendido por deputados do Centrão e ela seria uma médica aliada à ciência que defende lockdown, que defende medidas de distanciamento, que é contra qualquer tipo de tratamento precoce, tratamento que não seja comprovado. Então, ela parece uma escolha aliada à ciência, que vai contra, né, tudo que o governo tem pregado no último ano, não dá nem para dizer que é nos últimos meses, no último ano, e mais um indicativo do sentiu, né, porque mudou radicalmente a narrativa de que agora é a vacina. Pararam de falar de tratamento precoce, mesmo tendo ido na semana passada mesmo, né, retrasada, até Israel para comprar o tal do spray nasal que foi testado em 30 pessoas. Mas depois disso, mesmo assim, mudaram a narrativa para vacina e com essa médica possivelmente sendo a nova ministra da Saúde. Outro indicativo do sentiu foi o Bolsonaro na transmissão semanal dele. Ele botou um globo terrestre. O Lula citou alguma coisa de terra plana, que a terra é redonda, não sei o quê. Que o Bolsonaro é terraplanista, e aí ficou dizendo que a terra é redonda e tal. E o Bolsonaro botou um globo terrestre em primeiro plano na live semanal dele. Live, inclusive, que ele condenou as medidas de distanciamento, né, de restrição, comparando a estado de sítio, o que é uma absoluta ignorância, é fake news, né? Estado de sítio é muito diferente, envolve supressão de direitos constitucionais. Não é isso que está acontecendo nas cidades nem nos estados brasileiros, com o suposto toque de recolher. Em alguns lugares até há toque de recolher, há proibição de circulação, né? Entre 10, em alguns lugares 11 da noite e 5 da manhã. No Rio de Janeiro, por exemplo, há proibição de permanência em vias públicas, praças e em espaços públicos, mas não está proibida a circulação de pessoas nas ruas. Então você pode ir de um lado sair outro, de carro, andar, se deslocar. E, ao mesmo tempo que falou de estado de sítio, o Bolsonaro também voltou a falar dos medicamentos não recomendáveis. Então ele está jogando com a militância para, principalmente, manter sua base unida, aliada, unificada contra o Supremo Tribunal Federal Judiciário, mas, ao mesmo tempo, fazendo acenos na direção do que a sociedade e a população brasileira tem cobrado, que é a vacina. Então, é isso, assim, fica aí o alerta. Eu acho que esse é um assunto que vai render
essa semana, se é que quando vocês ouvirem isso já não terá se concretizado essa troca de ministro da Saúde, de Ministério da Saúde. E vamos ver quais serão as próximas movimentações, porque também tem um papo de trocar outros ministros, né? Depois dessa pressão aí que fez esse discurso do Lula. Bom, o que eu acho? O que eu acho, querida, é que se o Lula fizer um discurso por semana, em 1 mês e meio a gente vacina a população toda. No andar da carruagem, da quantidade de mudança de tom que aconteceu por causa de um discurso em 3, 4 dias, realmente é inacreditável. Cenas do inacreditável. Mas quem tem medo, né? É o famoso ditado. Bom, próximo tópico que a gente ia falar é a entrevista de Meghan. Não é isso, Flavel? É. Bom, não sei se todo mundo viu. Eu não assisti a entrevista inteira. Não consegui assistir, perdi a exibição que teve no GNT na quinta-feira. Mas Flavel aqui viu, vai comentar. Mas o que foram... Como é que eu boto a palavra? Que mais repercutiram da entrevista. Primeiro, essa história de que houve uma expectativa na família real de qual seria a cor, a tom de pele do filho de Meghan e Harry. Ela não diz quem, mas diz que chegaram a perguntar ao Harry qual seria o tom de pele da criança. Como se o Harry pudesse prever isso. Mas tem outras coisas também, né? A Meghan, ela percebeu, assim, foi muito dura a entrevista, assim, além da Oprah ser incrível, né? Eles falaram coisas muito pesadas em relação à percepção de rejeição que Meghan teve. Não apenas pela imprensa, né, pela sociedade, isso já era uma coisa meio pública, mas o que ficou muito nítido na entrevista é que aquela percepção de que o racismo era um impeditivo para a saúde mental e para a sobrevivência do relacionamento daquele casal não foi compreendido pela família real, e aí tanto pela família quanto pelo staff, pela coroa, que eles chamam de a firma, the firm. A instituição também não deu proteção. Eles diziam que o Archie, que é o bebê, né, não teria segurança e os ataques de ódio, ameaça, eram constantes. A Meghan adoeceu e é muito impressionante como... E na própria entrevista ela fala da saúde mental abalada, que ela chegou a pensar em querer morrer, pensar em suicídio. E que não teve apoio. Pediu ajuda da família real para esse tratamento, para um tratamento psicológico, psiquiátrico. Exatamente. Ela faz essa analogia com a princesa Diana e o Harry também. A entrevista foi no primeiro bloco, né? A Meghan e a Oprah. E depois, num segundo bloco, que eu diria que seria o terço final da entrevista, o Harry entrou e falou dessas coisas, né? Da decisão de por que eles desistiram. Eles queriam realmente servir a coroa, mas sem a rede de apoio que eles achavam que precisavam, ele acabou abdicando. Tanto que eles foram para o Canadá como uma decisão para continuar na agenda, na representação, porque o Canadá é parte, né? Eles chamam de Commonwealth, é isso? Sim. E outra só que chegou lá, eles descobriram que só iam ter até um determinado ponto, segurança, e todo mundo sabia onde eles estavam vivendo, e por isso, por perder a segurança, ela disse que chegou a ligar para Londres e dizer: tudo bem, esqueçam de mim e do meu filho, mas o Harry é um príncipe, ele é da família, ele não pode ficar sem segurança. Todo mundo sabe onde é que a gente está. Tem muitos ataques, inclusive, e ainda assim ele perdeu a segurança. Por isso eles foram morar nos Estados Unidos e a partir daí eles dizem, né, que montaram a tal empresa. É claro que no Reino Unido isso repercutiu como uma bomba, na família real também. Tem muita gente achando que é uma jogada, né, de marketing para dar projeção ao casal e aos projetos que eles vão fazer. Mas alguns relatos são tão dramáticos, né, e são tão íntimos
de mulheres negras que estão ou estiveram em relacionamentos interraciais só diz que é mentira quem não tem intimidade com o repertório do racismo. Então, em vários momentos, eu assisti a entrevista e realmente me emocionei com os relatos dela, com essas frases. Que cor terá? Vai ser mais claro, que é esse o objetivo. E o racismo se relaciona muito com isso. No Brasil, principalmente na ideologia do embranquecimento, passava por gerar filhos mais claros. E eu lembro, vou contar aqui uma intimidade da minha família. E veja, famílias negras são racistas por terem sido abduzidas, oprimidas por essa ideologia. Então, a minha mãe dizia que a minha avó, eu acho que eu já falei aqui, né, que a minha avó era muito racista, né, falava, não admitia ninguém mais preto que os filhos dela dentro de casa, tinha um limite. Claro que uma mulher que nasceu, eu acho que no final do século XIX, no recôncavo baiano, a gente também tem que ter um pouco de perspectiva, né? Não, a sua avó não, início do século XX. Então, 1901, 1902, uma coisa assim. E ela dizia para as filhas que geravam crianças mais claras, de tom de pele mais claro que os das mães, né, que elas tinham barriga limpa. Barriga limpa é um conceito racista muito presente no Brasil. E, nesse sentido, a fala da Megan me remeteu a esse ambiente, né? E a essa expectativa. E a Isabela já andou tendo experiências nas redes sociais de gente falando sobre o tom de pele do Martin. É uma coisa, realmente, eu fico um pouco impressionada, porque para além das pessoas se ocuparem disso, né, da cor do filho dos outros, não existe o menor constrangimento em comentar diretamente com a mãe da criança as suas expectativas sobre a cor. Eu compartilhei no meu Instagram na semana retrasada, tanto que várias pessoas assistiram a entrevista, ouviram trecho da entrevista da Megan e vieram comentar comigo. Eu até dei um depoimento para uma matéria do Universa, da UOL, o núcleo feminino do UOL. Vou deixar aqui na descrição desse episódio a matéria que eu dei entrevista, falando sobre essas expectativas. No nosso caso, o que aconteceu, eu estava recebendo, toda vez que eu postava uma mãozinha, um pezinho do Martin, eu recebia uma mensagem relacionada ao tom de pele dele. No início, assim que ele nasceu muito branco, ele nasceu rosa, óbvio, porque, gente, útero, como eu tenho dito, não tem raio UV. A produção de melanina de bebês só se estabiliza depois dos 2 anos. Então, até os 2 anos, o bebê pode ser de uma cor e, a partir disso, ele pode mudar. Ele pode ficar com um tom de pele completamente diferente, porque é quando essa melanina, essa produção se estabiliza. Então, ele nasceu totalmente rosa e já foi, ao longo desses 2 meses, ficando já, o tom de pele dele já foi escurecendo um pouquinho. E aí, lá no início, quando eu estava grávida, eu escrevi um texto falando sobre o medo que eu tinha de ter um filho negro no Brasil, colocar um menino negro para viver nesse país, que é muito racista, que é muito violento, que é genocida, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe. E aí recebi, logo que ele nasceu, nos primeiros dias, eu acho, que eu postei a primeira mãozinha dele, assim, uma mensagem no Instagram de uma garota perguntando: você escreveu aquele texto de que tinha medo de ter um filho negro no Brasil, mas seu filho nasceu branco, e agora? Gente, como assim? E isso foi acontecendo, assim, cada vez que eu postava. E aí as pessoas iam comemorando: a melanina chegando nele, ele já está mais pretinho, já está pegando uma corzinha, em tom de comemoração. E aí, nessa semana retrasada, mais comentários disso, e uma mulher me perguntou se eu fiquei assustada quando ele nasceu e eu vi eu vi a cor que ele era muito branco. Se eu fiquei assustada ou se eu estava esperando, se eu achei normal. E assim, eu fico... No nosso caso, eu acho, né, meio do Rafael, da nossa família, eu acho que a ansiedade das pessoas é que ele escureça logo. Eu acho que fica uma sabe assim, parece que é um grande constrangimento um homem da cor do Rafael
que é muito retinto, ter um filho nesse momento muito mais claro que ele. As pessoas ficam numa angústia com isso, num desconforto, como se isso fosse não fosse possível, como se a genética não permitisse uma coisa dessa. E, gente, o Martin vai ser de qualquer espectro de tom de pele entre eu e o Rafael. Ele pode ser da minha cor, ele pode ser da cor do Rafael, ele pode ser qualquer cor no meio disso. Mas eu acho que fica esse desconforto de, sabe, como assim? Como assim essa criança vai ficar dessa cor? Como assim ele não vai escurecer? Como assim o pai é dessa cor? E ele nasceu rosa? Como é que ele nasceu tão branco? Gente, e isso é absolutamente desconfortável, porque isso não tem a menor importância. E é muito bizarro como as pessoas se ocupam disso e realmente param para escrever mensagens questionando, comemorando, lamentando, perguntando sobre esse tipo de coisa. Que menor cabimento uma coisa dessa. Para um bebê de 2 meses, sabe assim? Tipo, tantas águas ainda vão rolar nesse amadurecimento da criança, da cor da criança, enfim, seja lá do que for. Mas eu fiquei muito impressionada, nem um pouco surpresa, né? E muito impressionada, não com as pessoas questionarem, mas com a disponibilidade de realmente parar para ir perguntar, parar para tecer comentários sobre isso. Eu acho que não deixa de ser, né, uma forma de racismo, porque é um desconforto absoluto com a cor de um bebê de 2 meses, ainda que eu sinta que esse desconforto é ansiando de quando essa criança vai ficar mais preta, mas ainda assim, por que isso é relevante? Por que isso é importante? Por que isso é um assunto entre pessoas que não fazem nem parte do nosso convívio, da nossa família, do nosso, sabe assim, nem viu a criança ainda ver um pezinho e já vira um grande alvoroço. Então, eu acho que nessa matéria da Universa também tem relatos de casais, de outros casais que passaram por isso, e aí mais nessa expectativa de casais interraciais, de que a criança seja o mais claro possível, puxe o lado branco do casal. Então é realmente muito cansativo, assim, sabe? Tendo que lidar com esse tipo de preocupação, e é muito louco que o filho, eles tiveram essa grande preocupação, esse grande e muito escroto ato racista de questionar de qual seria a cor do filho da Meghan e do Harry. E o menino, as fotos que eu já vi, ele é super claro. Eu nem sei se dentro das configurações raciais do Reino Unido, se é como nos Estados Unidos, se é mais fenótipo, como é que ele é lido ou classificado, se ele é lido como uma criança negra, se ele é lido como uma criança branca, se ele é lido como um mixed race, eu não sei nem qual é essa configuração. Mas a Meghan já é uma mulher negra de pele clara, e nem isso, né? Isso é mais uma coisa. Porque quanto mais clara a sua pele, que foi uma das coisas que eu falei para a repórter do UOL, que é quanto... Ela me perguntou se essa é uma visão ultrapassada ou se realmente existe essa história de quanto mais claro, melhor. No sentido de mais privilégios ou mais... de ter uma vida mais fácil em relação ao racismo. Eu falei, eu acho que isso existe, mas ao mesmo tempo é ultrapassado. Porque ao mesmo tempo que os indicadores mostram ou as experiências pessoais, melhor dizendo, mostram que o racismo, quando você tem a pele mais clara, ele pode ser mais sutil, mais velado, menos agressivo, menos violento, menos explícito. Como é que a gente mede o que é melhor e o que não é? Quem disse que é melhor, né? Quem disse que isso atinge as pessoas que têm a pele mais clara de uma forma menos violenta do que um racismo mais explícito a pessoas de pele retinta? Então, como é que são esses medidores? Que ranking é esse? Quem é que faz essas proporções? E aí tenho que lembrar de Sueli, né? No debate que ela foi uma das participantes sobre o feminismo negro, organizado pela Companhia das Letras, está íntegra no YouTube, que ela fala que como é que a gente faz com esses corpos de meninos pardos, que são a maioria no IML, assassinados por essa política genocida. Então é melhor? É melhor para quem? É melhor em que configuração? É óbvio que a gente está falando aqui de outros extremos, mas pra gente ver que o fato da Meghan ser uma mulher negra de pele clara não isenta ela... E super bem sucedida, né? Uma mulher rica, uma estrela de Hollywood, famosa. Não isenta ela de sofrer racismo
de uma forma super agressiva, ser excluída completamente da família real. Do território do Reino Unido, né? De Londres. A população também foi super escrota com ela, né? Super racista com ela. Não foi só a família real. Toda a população que... A Oprah mostrava várias coisas em relação à cobertura mostrou, né? Várias manchetes e tal sobre a Meghan, que era sempre negativo, e um componente, obviamente, racial. Até reportagens que ela não tirava a mão da barriga, depois ficou grávida. Aí diziam que era tipo assim, ela não tira a mão da barriga, que mala, fica o tempo inteiro exibindo essa barriga. E a Kate, que não tirava a mão da barriga, que linda a Kate, que não tirava a mão da barriga. A mesma situação, e como as coberturas eram diferentes. Ela tinha desejo de comer abacate e chegaram a fazer uma matéria falando que abacate era um fruto relacionado ao desmatamento. É um negócio assim, é tudo muito absurdo. Mas eu queria falar mais duas coisas. Da percepção do Harry na entrevista, né? Quando ele fala com a Oprah. O quanto ele ficou chocado. Eu acho que ele não tinha a dimensão do tamanho, do dano, da vivência, né? Do racismo. É muito, muito impressionante assim, isso na fala dele. A forma como ele relaciona essa perseguição ao episódio, a história da mãe dele, que acabou morrendo, né, numa perseguição por paparazzi, e o quanto essa decisão de ter saído, de largar tudo, passa também por isso, por essa experiência de vida, até acho que fala isso. Se viu vivendo de novo a mesma situação. Ele não fala com o pai não atende os telefones. Não atende os telefonemas dele. Ele não recebe mais dinheiro nenhum, né? Desde ele usa 2020, usa o dinheiro que a mãe deixou. E aí eu fico, gente, esse povo não trabalha, não faz um publi, não? Não, é isso que eles estão fazendo, é a empresa que eles estão montando, vai ter coisa. Passada vivendo de herança real. E a outra coisa que eu acho importante, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui do ângulo de grilo da entrevista, que foi talvez o momento que me emocionou profundamente, quando ela, no bloco em que ela fala com a Oprah sobre ter pensado em suicídio, em não querer mais viver. Não que ela tenha tentado, ela até fala isso. Não tentei, né? Mas pensei que se eu não vivesse, passou pela cabeça dela, ela estava grávida, inclusive, se ela não vivesse, o quanto todos esses problemas desapareceriam. E aí ela menciona um episódio que a Oprah fala, mas vocês pareciam sempre tão lindos, tão bem e tal. E aí ela lembra de um episódio em que uma amiga mandou para ela, viu uma foto linda deles numa revista, numa cerimônia qualquer, e realmente é uma foto muito bonita, ela está com um vestido brilhoso, de paetê grávida, azul marinho. A amiga viu essa foto e mandou para ele. Eu sei que você não lê nada de notícias e tal, mas eu achei vocês tão lindos nessa foto que eu resolvi te mandar. E aí ela diz, né, na entrevista para a Oprah, que naquele dia foi exatamente o dia em que ela falou com o Harry que ela estava doente e querendo morrer. E ele tinha uma cerimônia representando a família real. E ele falou, eu não vou poder faltar, mas eu acho que você deve ficar. Aí ela falou assim, não, eu vou porque eu não posso ficar sozinha. Olha. Ela não queria ficar sozinha em casa. E foi. E aí ela falou que ela chorava o tempo inteiro, foi uma exibição de teatro, de ópera, alguma coisa assim, e quando dava os intervalos que acendiam as luzes, ele avisava um pouco antes, vai acender as luzes para ela se controlar e enxugar as lágrimas e tal, porque eles iam ser fotografados. E aí ela diz, a amiga mandou essa foto para ela, e ela olhou a foto e falou assim, pô, foi o dia que meu mundo estava caindo, e se você olhar, o Harry tá agarrado na minha mão, assim, agarrando a minha mão, que era assim, um momento de profunda angústia. E aí ela diz, o quanto você não tem a menor ideia das dores, das coisas pelas quais essas pessoas que são celebradas, famosas e tal, estão passando. Aquilo ali é só o trabalho, né? O trabalho que eles têm que fazer.
Então era um dia que ela estava péssima e nem a amiga não fazia a menor ideia de que tudo aquilo estava acontecendo. E eu pensei isso, porque às vezes as pessoas têm uma visão, né? Especialmente assim, quem é midiático, de toda sorte, né? de trabalho. Acha que você está ótimo, que você está bem, que você tem dinheiro, que você tem saúde, não sei o quê. E não sabe de nada do que está acontecendo na sua vida pessoal. Muito romantizada. Só por você ter uma vida pública, tá sempre sorrindo, postar amenidades, falar amenidades, ou tá lá botando a sua cara, linda e bela, maquiada, ter dinheiro, viajar, que a sua vida tá resolvida, que você tem uma saúde impecável, que a sua família tá estruturada, que não tem nada desmoronando na sua vida, que não é verdade. A gente sabe que não é verdade, né? E a gente vive vendo constantemente casos de famosos que abrem momentos, histórias da sua vida em que estavam com tudo desmoronando e fingindo que estava tudo bem, e ainda assim a gente continua tendo essas visões romantizadas, não só de famoso, mas de, né, aquilo que a grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre olhando pro lado e pensando, pô, essa pessoa tem tudo, pô, a vida dessa pessoa, pô, eu queria ter essa vida, sem nem saber como é que se desenrola essa história pessoal. E às vezes realmente a pessoa tem tudo. Tem tudo, tem uma família maravilhosa, relacionamento incrível, saúde, dinheiro, é rica, viaja, e tem uma doença psíquica, um transtorno psíquico, e nada disso a faz feliz, completa, uma depressão muito profunda, um vazio existencial. Então, assim, a gente não sabe, gente. A gente não sabe, definitivamente. Muito triste essa entrevista. É esse dia que eu achei a foto. Ah, tá. Muito triste essa entrevista, muito triste tudo isso, né? 2021. Primeiro que monarquia não tinha nem que existir. No caso, né? Vamos pra começar esse negócio de monarquia. Vamos combinar, né, gente? Um monte de colonizador. Me poupa esse papo, essa coisa cafona demais. Já tá errado daí. Mas, para além disso, nada nos surpreende. Esse povo ser racista, enfim, isso tudo que já sabemos. Samuel, puxa aí o último tema. A gente acabou. Não, peraí, eu tenho um tema adicional que eu quero falar, pegando a deixa ainda desse debate racial, é que na semana passada saiu a notícia, foi na sexta-feira precisamente, a notícia de um acordo da família do George Floyd com a cidade de Minneapolis, né? Um acordo de 27 milhões de dólares, aproximadamente 150 milhões de reais, de indenização pelo assassinato do George Floyd por um policial local, agora ex-policial, o Derek Chauvin, não sei como é que fala o sobrenome, não sei de que origem é. Mas, enfim, o caso está em fase de instruções, né, de julgamento, de escolha de testemunha, tem até a perspectiva de que o assassino que matou George Floyd com o joelho no pescoço por asfixia, 8 minutos e 46 segundos, seja julgado antes de o crime completar 1 ano. E isso remete também à nossa fala inicial sobre Marielle, né? Uhum. Já são 3 anos. Embora sejam situações bastante diferentes, porque aquele assassinato do George Floyd foi filmado, né? E transmitido praticamente. Mas veja, foi a maior indenização já paga por um caso semelhante. E eu até fiz uma pesquisa, circularam algumas pesquisas. O Mike Brown, por exemplo, que foi assassinado em agosto de 2014, a família recebeu 1,5 milhão de indenização. A da Breonna Taylor, que foi uma jovem assassinada, teve a casa invadida, a casa do namorado, pela polícia também em 2020, né? Também no ano passado, um pouco antes do Floyd. O acordo foi de 12 milhões de dólares. O Conselho Municipal lá de Minneapolis, no estado de Minnesota, aprovou essa indenização e é bem significativa. E muita gente falando, a família vai ficar rica. Essa dimensão da reparação financeira é uma face
de um conjunto de transformações que são necessárias. Então, é o município admitindo sua responsabilidade, é a sociedade se desculpando. Há uma indicação, e o advogado da família comentou isso, há uma indicação de valorização, inclusive pecuniária, da vida das pessoas negras, né? Mas é uma dimensão. Falta a justiça, o julgamento dos culpados, e os Estados Unidos também têm uma história de impunidade nessa área, né, dos crimes cometidos contra pessoas negras, da violência policial. E há o mais importante, porque as pessoas não foram para a rua para garantir uma indenização milionária para a família do George Floyd. As pessoas foram para a rua e, em última análise, a Kamala Harris foi eleita vice-presidente, né? Acabou sendo eleita vice-presidente, é um dos elos, né, dessa cadeia de acontecimentos, por uma transformação nas relações... Sistêmica, né? Pois é, da polícia, das autoridades policiais, da justiça, com as minorias, em particular com as pessoas negras. E isso está muito longe. O Joe Biden e a Kamala se elegeram muito também na esteira disso, compromissos nessa área, mas boa parte de legislação, de práticas, de procedimentos, de reformas da polícia passa pelas localidades, né, pelos municípios, no caso dos Estados Unidos. E aí eu fiz um comentário até em pauta sobre isso e lembrei. Bom, enfim, são vários casos brasileiros, né? Mas o emblemático e assemelhado ao caso do George Floyd foi do Beto Freitas, né? Assassinado por seguranças no Carrefour, também por asfixia, e próximo de completar 4 meses, completa 4 meses, eu acho que é sábado, né? Dia 20? Não, dia 19, sexta-feira, dia 19, foi um caso que tomou o nosso 20 de novembro de 2020. 4 meses. Mas até aqui não há notícia de indenização à família, portanto, reparação financeira. O Zero Hora fez uma reportagem importante com a mulher, com a viúva, né, do Beto, quando o crime completou 3 meses e ela desenvolveu síndrome de pânico, uma família esfacelada. Não tem previsão de julgamento das 6 pessoas denunciadas, além dos seguranças, outros funcionários do Carrefour. Não houve nenhum tipo de decisão ou avanço em termos de responsabilização do Carrefour e da empresa de segurança no crime, pelas práticas, por treinamento, responsabilidade de toda a ordem, e tampouco qualquer tipo de mudança de prática no treinamento, na formação da polícia, em novas formas de abordagem. Então, veja, tudo bem, foram 4 meses, o George Floyd já está caminhando para 1 ano, mas me parece que esse debate da violência policial, ele continua interrompido no Brasil. E isso é muito ruim. No Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro acabou terminando o ano e começando 2021 com um aumento do número de mortes por intervenção policial. Inclusive, na semana que passou, a Rede de Observatório de Seguranças fez um relatório, né, e uma denúncia da quantidade de chacinas que têm sido promovidas, quer dizer, chacina definida como ocorrências em que 3 ou mais vítimas fatais. E esse número aumentou muito no Rio de Janeiro, principalmente fora da capital, em áreas do interior e da Baixada Fluminense. Então, é um debate interditado e ainda importante, muito importante no Brasil, esse da violência policial, com o agravante, né, dos decretos de flexibilização de armas, agora sob julgamento. Também semana que vem a gente pode voltar a falar disso, porque o Edson Fachin deu um voto pela inconstitucionalidade dos decretos que o Bolsonaro emitiu de flexibilização de armas, de acesso a armas e munição. Os outros ministros do Supremo têm até sexta-feira, 19, para emitirem seus votos. É isso, meu povo. Tem mais alguma coisa que você queria falar para fechar, minha querida? Tem. Já falou uma barbaridade, já? Tem. Já falei uma barbaridade, campanha, mas é a campanha. Tem gente com fome. Uma campanha da Coalizão Negra por Direitos? Exatamente. Junto com Anistia Internacional, Redes da Maré, Associação Brasileira de Combate à Desigualdade, 324 Artes. 342.
bem que eu achei estranho, mas tá escrito 324 aqui no arquivo, mas é 342. E Nossas, Rede de Ativismo, lança nessa terça-feira, quando esse episódio vai ao ar, a campanha nacional de arrecadar fundos para ações de enfrentamento à fome, miséria e violência na pandemia. A campanha chama Tem Gente com Fome e é um financiamento coletivo para arrecadar dinheiro para alimentos em cesta básicas para 222.895 famílias em todas as regiões do Brasil que foram mapeadas pelas organizações dessa ação. O site para doação é temgentecomfome.com.br, obviamente vai estar aqui na descrição desse episódio, e lá tem contribuição com diversas faixas de valor. E essas Oxfam também tá no grupo. Essas doações vão ser revertidas em alimentos, produtos de limpeza e produtos de higiene. Ai, gente, quer dizer, pois é, isso... 14 milhões, né, de situação extrema, pobreza, e 14 milhões de desempregados. Situação dramática que a gente está vivendo em repetido, né? Em looping. Um ano atrás, em março de 2020, nós, acho que até aqui no Angu de Grilo, falamos em várias iniciativas da sociedade civil, de organizações comunitárias, na direção de acolher as famílias que cairiam em vulnerabilidade social em razão da pandemia, dos primeiros meses de pandemia, das medidas de isolamento que resultariam em aumento do desemprego. Falamos de várias, Gabinete de Crise do Alemão, CUFA, né, Mães de Favela, aliás, campanha da CUFA que está voltando também nesse momento, a própria campanha Ação da Cidadania, né, a campanha da fome, que teve, ao longo do ano passado, arrecadou muita ajuda, enfim, foram todas fundamentais. Essas ações humanitárias, elas foram perdendo, a Redes da Maré também fez coisas importantíssimas, essas ações comunitárias foram perdendo fôlego ao longo do segundo semestre, em razão da dificuldade, né, da queda no volume de doações, mas a gente chegou nesse início de ano em vulnerabilidade extrema, porque o auxílio emergencial acabou e, como eu disse, só deve voltar a partir do mês que vem, e a quantidade de gente pedindo ajuda, pedindo dinheiro, pedindo alimento, recorrendo a essas instituições, o agravamento da pandemia, que é nítido, que está em todas as estatísticas, em todo noticiário, isso levou a esse conjunto de organizações da sociedade civil a, mais uma vez, se unir, se juntar para apoiar as famílias em situação de extrema pobreza, de insegurança alimentar, Brasil afora. Então, por favor, fiquem de olho, na medida do possível, enquanto for possível, apoiem essa iniciativa Tem Gente com Fome.com.br. É isso, gente. É isso, Flávio? É isso. Até semana que vem, mais um Angu de Grilo, que foi um Angu de Grilo. Falamos sobre vários temas, opostos, completos, mix de temas, variedades. Esse é um podcast de variedades. Espero que vocês tenham gostado. Você nem falou de Big Brother. O que eu tenho a dizer de Big Brother? Projota fora, né? Projota tá com saudade da sua família. Vai encontrar com eles terça-feira, meu querido. Um beijo, forte abraço pra você. Saudade nenhuma. Infelizmente foi antes dessa semana, imunizou o Arthur, porque eu não aguento mais um dia do Arthur no Big Brother. O Arthur realmente é a pessoa que, no momento, eu tenho mais ranço de todo o Big Brother. Eu não aguento mais ele nessa casa. E a Carla também, já pode também se despedir. Um forte abraço, porque voltou se achando que desse quarto secreto. Mal sabia ela que só foi porque realmente as opções não eram tão boas. Eu gostaria que fosse o João, mas, né, o João não tinha uma fanbase como a da Carla para votar por ela. O povo todo crente que ela ia voltar descascando com o Arthur. Pronto, voltou se ajoelhando, pedindo ele em namoro. Olha, tem mulher que se presta a cada papel, né? Ridículo. Então é isso. Realmente uma pessoa ridícula que voltou lambendo esse homem ridículo. Um casal uó. E por mim podia eliminar os dois junto com o Projota.
Isabela quer não é paredão triplo, gente, não. Ela quer eliminação tripla. Eu quero antecipar essa final da Big Brother em 3 semanas pra tirar esses 3 de uma vez. A gente antecipa esse final, porque eu não aguento mais uma semana com esse povo. O Arthur, então, Jesus do céu. Olha, essa era a semana perfeita dele sair, mas infelizmente o Projota foi líder. É isso, Projota, vem cá cuidar. Foi anjo, é. Projota, pode vir cuidar da sua filha aqui fora. Filha de 1 ano, o homem tá no Big Brother. Pode vir cuidar da sua filha aqui fora. Um forte abraço. Venha fazer o seu papel de pai, tá, querido? Um beijo. Até terça-feira que vem. Se você estiver ouvindo isso, por favor, na terça-feira vote no Projota pra ele sair. E terça-feira que vem estamos de volta, não é isso, Flaviol? É isso. Um beijo, meu povo. Se cuidem.